evolução do conhecimento. E a ciência, enquanto verdade absoluta, ela não existe mais, porque a verdade ela é momentânea. É com o passar do tempo que uma verdade que foi antes estabelecida, ela, no momento seguinte, ela é derrubada, que isso é próprio da dialética, que é a questão da antítese, da síntese e da tese. A formação do conhecimento passa por aí. Portanto, aí vai a pergunta para os dois debatedores. Vou ser mais objetivo. A escola que eu aprendi, a escola formal, foi essa escola que o debatedor, o professor Iglesias, Júlio, aponta, que é a escola que eu notei da ignorância, mas da ignorância organizada. E, por outro lado, é a escola do capitalismo total, segundo as orientações do debatedor. Por outro lado, eu tive uma formação de trabalho que é uma formação completamente diferente, que é a formação toyotista. Eu fui trabalhador, o primeiro trabalho meu foi numa empresa japonesa, onde eu fui para o Japão aprender sobre a qualidade total do grande educador Deming, que os Estados Unidos não acreditou e ele foi para o Japão. Então, nós temos hoje duas linhas que movimentam o mundo, na minha compreensão. A Alemanha agora segura as rédeas do movimento europeu e a China pega as rédeas do movimento asiático. Essa é a grande discussão que eu vejo agora no momento da educação. Se nós vamos seguir o toyotismo ou se nós vamos seguir o darwinismo alemão. Ou seja, para os chineses não interessa a cor do gato. Para os chineses interessa se o gato vai pegar o rato. Já para os alemães, o que interessa é pegar Bismarck, o grande unificador da pátria alemã, e conduzir o processo histórico. A minha pergunta é, o perigo está na mão dos alemães ou o perigo está na mão dos japoneses ou na mão dos orientais com relação à educação do século XXI? Seu crachá, por favor. Luiz Fernando de Souza, por favor, Edvan, crachá. E agora Luiz Fernando de Souza Oliveira. Não, já temos. Bom dia a todos e todas, bom dia aos debatedores. A minha pergunta vou direto à pergunta. A questão da formação à distância. Eu penso muito eu me preocupo com a formação inicial dos trabalhadores em educação. E aí eu tenho uma questão que, assim, eu não entendo educação inicial dos educadores se a gente também não entender educação à distância de médicos, inicial, de médicos, dos advogados, dos engenheiros. Por que pensar formação à distância de educadores e não pensar também formação inicial de médicos? Como é que se daria isso? Por que para os educadores pode e para os médicos, para os engenheiros, para os advogados, para os executivos não? Seu crachá, Luiz Fernando. Francisca Alexandre de Lima. Bom dia a todos e todas. Eu sou Francisca Alexandre de Lima, professora da Universidade Federal da Paraíba. Os conferencistas aqui merecem os nossos parabéns. Muito obrigada pela exposição de vocês. No entanto, eu me senti um tanto provocada quando o Frederic, é isso? Ele nos fala sobre a formação inicial de professores à distância. Eu penso que nas suas conclusões o senhor já faz uma questão, já coloca uma questão bastante provocadora, quando o senhor diz que os convertidos são perigosos. Eu pergunto, será que o senhor não está convertido completamente à educação à distância? Acho que a educação à distância precisa ser repensada, no sentido de que o colega anterior já mencionou algumas coisas aqui. Eu estudo aprendizagem de professores e percebo que há
uma fragmentação na aprendizagem à distância. Quando, por exemplo, nós trabalhamos com estratégias que diferem completamente da realidade dos professores do curso de formação. Um exemplo, eu sou de uma região em que, e me parece que aqui também não é tão diferente, em que a internet ainda é bastante precária, em que os nossos profissionais, muitas vezes, fazem um curso simplesmente para obter um diploma. E eu estou falando com causa, com ganho de causa, porque eu também sou professora da educação à distância no curso de formação de professores de ciências agrárias na Universidade Federal da Paraíba. Em meus estudos tenho percebido que muitos professores não têm sequer o computador. Permanecem nos polos, muitas vezes, sem a ajuda de um assistente que também não domina as estratégias. A internet, muitas vezes, falha, não chega a tempo da gente desenvolver algumas estratégias. Então, professor, será que a gente não tem que, primeiro, repensar essa realidade para poder fazer algumas intervenções? Será que a educação à distância não seria melhor trabalhada quando os profissionais já atuam na área? Será que a educação à distância não seria melhor trabalhada quando numa formação continuada e não na formação inicial? Obrigada. Crachá, Francisca. E agora, Luísa Carvalho de Oliveira. A penúltima intervenção. Eu tenho algumas questões e eu vou começar... O som. Tá bom assim? Agora tá. Vou começar com o professor Júlio. Os movimentos sociais em todo o mundo têm se manifestado contra a ditadura, pela democracia e contra o capitalismo. É o que a gente tem visto desses movimentos que têm surgido no mundo todo. Eu não acredito que nesse sistema haja verdadeira democracia. Não seria o momento ideal de pensarmos um novo sistema, uma saída, para um novo sistema que pudesse privilegiar a cidadania, a educação? Não sei que sistema seria esse. Seria um momento de nós começarmos a pensar nisso. Então, agora para o professor Lito, quando ele fala que as redes sociais, bem no comecinho da sua palestra, não acredita nas redes sociais, não acredita nas discussões que vêm das redes sociais, porque são discussões que são infundadas, sem nenhum referencial teórico, sem nenhuma cientificidade. E aí eu apelo para a questão da razão dialógica, que é muito utilizada também por Paulo Freire, a questão do diálogo, da importância do diálogo, da mediação. A razão dialógica, não seria uma oportunidade de construir essa razão dialógica nas redes sociais? Nós temos hoje as redes sociais como, assim, uma coisa que está sendo amplamente utilizada. E hoje eu tenho a oportunidade nas redes sociais de debater com professores meus da universidade, de discutir questões sobre educação, de levantar problemas que estão inquietando a todos nós. Então, acho sim que as redes sociais são um elemento importantíssimo para a construção dessa razão dialógica. Aí um outro a educação americana ela é baseada no modelo tecnicista, e tem sido criticada em todo o mundo. Ela pode ser considerada um modelo, porque o nosso modelo de educação, que tem suas bases na formação para a cidadania, ela é considerada mais atrasada. E aí, nós não temos um sistema educacional que possibilite a identificação de crianças com altas habilidades. Como nós podemos levá-las às universidades? Se nós temos um problema que se inicia na educação básica. Porque o senhor falou, professor Lito, da questão das crianças entrarem na universidade, Só entram no Brasil a partir dos 17 anos. E eu concordo que isso é um atraso. Só que,
Como identificar essas crianças com altas habilidades, já desde a primeira infância, se nosso sistema educacional não é preparado para isso? Tempo, companheira. Sim. A última pergunta, sobre a questão da educação à distância. Na educação à distância, as universidades, com sua estrutura organizacional engessada, porque nós temos normas engessadas, uma estrutura feita para o presencial, e isso esbarra, cria sérios problemas para a educação à distância. Nós não temos ainda um sistema de avaliação pensado para a EAD, um sistema de comunicação com o aluno, de normas voltadas para esse aluno da educação à distância, e isso impede o ensino à distância em muitos aspectos. Isso é fato. Eu acredito que a educação à distância, sim, ela é uma possibilidade de ampliação do ensino, de chegar aos lugares mais distantes. Companheira. Estou terminando. Mas eu acredito que ela precisa ser repensada em alguns aspectos dentro da estrutura organizacional das universidades, principalmente. Sandra Regina, a última inscrita. O seu... Bom dia a todos. Desculpe ficar de costas para vocês, mas eu queria muito primeiro dar bom dia a todos os colegas que estão aqui, todos os professores que estão aqui, e aí pedir, por favor, quem é professor pode levantar o braço? Pois é. Então, esta multidão de professores está tomando a educação nas mãos. E eu queria dizer, por mim, aqui, que nós não somos consumidores de palestrantes. E, por isso, me causou bastante tristeza ver um professor que eu respeito, pela sua experiência, chamar o MEC de cão de guarda e todos nós aplaudirmos. Porque nós temos